currículo ideal para um engenheiro de machine learning. Na minha opinião, um currículo ideal, qual que é os caminhos de aprendizado que uma pessoa que está iniciando na área tem que seguir, ou na minha opinião, tem que seguir para ser um bom engenheiro de machine learning, um bom cientista de dados por isso. Bem-vindo ao canal do DS Hub. Meu nome é João Paulo, eu sou cientista de dados, engenheiro de machine learning, sou especialista em inteligência artificial. Com esse vídeo de hoje, eu vou te dar um panorama geral sobre isso. Esse panorama geral, ele é focado num caminho de aprendizado que vai te garantir arrumar um emprego mais rápido, ou se você está procurando seu primeiro emprego como cientista de dados, engenheiro de machine learning, se você seguir isso aqui, você vai se dar bem nas provas técnicas. E se você já é um cientista de dados e quer se tornar um engenheiro de machine learning, isso aqui também vai te ajudar a se guiar por esse mundo e vai te ajudar também a passar em provas técnicas, a te arrumar mais entrevistas, tá bom? Antes de a gente começar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Eu comecei minha carreira como cientista de dados lá em 2017, ou 2016, não lembro exatamente agora. Eu comecei minha carreira como cientista de dados, e lá, antigamente, o cargo de engenheiro de machine learning não existia. E assim que eu comecei minha carreira, eu rapidamente percebi, quando eu comecei a finalizar projetos, a falar com clientes, a trabalhar com equipes maiores, eu percebi que a parte de modelagem era apenas uma parte dessa pipeline de engenharia de machine learning, essa pipeline de machine learning, tá? E logo eu percebi que eu não sabia como colocar um modelo em produção, os engenheiros de software que trabalhavam comigo também não faziam ideia de como colocar um modelo em produção, nem do que fazer com esse modelo em produção, exatamente. E eu percebi que esse era um gap muito grande do mercado, lá em 2016, 2017. E aí eu vi uma oportunidade para ganhar mais skills e seguir nessa área de engenharia de machine learning, para poder, obviamente, ganhar mais dinheiro e ser mais bem sucedido na minha carreira. Dito e feito, alguns anos depois começaram a surgir muitas e muitas vagas para engenharia de machine learning. E hoje em dia também é muito requerido nas vagas para cientistas de dados que o cientista de dados saiba colocar modelos em produção, entenda mais de software, de programação, de arquitetura de software. Se você notar no LinkedIn, praticamente todas as vagas estão pedindo isso, ou como extra, ou como requisito básico para a vaga. Tá? Então, é muito importante que tanto cientistas de dados saibam engenharia de machine learning. Bom, que nem eu falei antes, o meu caminho foi de cientista de dados para engenheiro de machine learning, ou seja, eu saí da área de modelagem e fui mais para a área de software, arquitetura de solução, para poder trabalhar com essas soluções que eu criava como cientista de dados. Mas a pessoa também pode fazer o caminho inverso. Ela pode começar como um arquiteto de software, como engenheiro de software, como arquiteto de soluções, e aprender mais sobre a área de dados, sobre a área de machine learning. Hoje, especificamente, eu vou falar para pessoas que são cientistas de dados e querem se tornar um engenheiro de machine learning, ou para pessoas que estão começando na área e querem ter um caminho de como seguir na área como engenheiro de machine learning. Mas o que o engenheiro de machine learning faz exatamente, João Paulo? O engenheiro de machine learning, ele é responsável por pegar a solução de IA, machine learning, deep learning, que o cientista de dados criou, ou que ele mesmo criou, e colocar essa solução em produção. Integrar ela numa stack de software maior e colocar essa solução em produção, ou seja, entregar na mão do cliente. Eu considero, na minha opinião, quem fez o mesmo caminho que eu faço, que o engenheiro de machine learning ele é uma especialização do cientista de dados. Ele é um cientista de dados com alguns poderes extras, né? Então ele vai entender mais de software, de cloud, de otimizações, enfim, de software de uma maneira geral. Qual que é a diferença disso para o DS? É exatamente isso que eu falei. O engenheiro de machine learning pode ter as mesmas skills que o data scientist e ele pode também ter muitas skills de engenharia de software para machine learning e deep learning. Beleza? Eu já deixei montado aqui mais ou menos a grade que a pessoa tem que seguir. Eu vou explicando o meu raciocínio para esse fluxograma aqui. E vocês podem ou não seguir, né? Eu indico que sigam, porque deu certo para mim, eu acredito que vai dar certo para vocês também. Tá? Então, a pessoa que está começando na área e quer se tornar um engenheiro de machine learning, indo pelo caminho de cientista de dados, ou uma pessoa que já é um cientista de dados e quer se tornar um engenheiro de machine learning, essa pessoa ela tem que começar aprendendo probabilidade estatística básica, né? Nada muito complexo. Dentro dessa probabilidade estatística básica, ela tem que aprender estatísticas descritivas, tipos de distribuições ou tipo de medidas de dispersão, probabilidade bayesiana, probabilidade frequentista e também estatísticas preditivas. É importante a pessoa saber. Tá? Eu acredito piamente que
alguém que está aprendendo probabilidade estatística, ela pode também aprender Python em paralelo. Inclusive, tem muitos cursos de probabilidade estatística que são feitos totalmente em Python. Então, a pessoa ela pode já matar 2 coelhos com a cajadada só aqui. Ela pode aprender esses 2 em paralelo. E dentro do Python, que ela vai aprender em paralelo com a probabilidade estatística, ela tem que saber o básico, né, de Python, ou seja, sintaxe, tipos de variáveis, essas coisas, como criar funções ou métodos, e como criar softwares utilizando orientação a objeto. Tá? Orientação a objeto não é um requisito extremo, não é um requisito estupidamente necessário, mas eu considero um extra para cientistas de dados que saibam Python um pouquinho mais a fundo, tá bom? Bom, continuando aqui, uma vez que esse cientista de dados já saiba o básico do Python, ele já pode começar a aprender alguns frameworks de Python, que são importantes para fazer análises, para criar modelos, essas coisas, tá? Esses frameworks você pode aprender, por exemplo, Pandas, Polars, NumPy, SciPy, e outros que sempre estão em volta ali de soluções que envolvem inteligência artificial, né? Todo mundo que trabalha na área, que vai começar na área, percebe que são sempre os mesmos pacotinhos ali básicos que você começa a utilizar para construir a sua solução, tá bom? Em paralelo a esses frameworks, o aspirante ou cientista de dados, ele tem que saber SQL também, né? Ele tem que aprender pelo menos o básico de SQL. Que, por exemplo, ele tem que aprender select, joins e group bys. Tá? São os 3 que eu considero mais básicos assim, para você não ser um completo inútil em SQL, tá bom? Bom, uma vez que ele já saiba frameworks e SQL, ele já pode também aprender sobre visualização de dados, né? Ele pode trabalhar com Seaborn, Power BI, Tableau, Google Lookup e muitas outras ferramentas para visualização de dados. Beleza? Bom, tá. Enquanto ele terminou de aprender frameworks, uma coisa que eu acho extremamente importante e essencial para todo cientista de dados ou todo engenheiro de machine learning é saber feature engineering, né? Como criar features de impacto baseado em algum dataset, né? Ou seja, você tem um dataset ali. O seu dataset tem que ser melhorado para você alimentar ele dentro de um modelo de machine learning ou um modelo de deep learning, tá? E feature engineering é justamente isso. Como você enriquece o dataset, como você deixa ele mais fácil para o seu modelo aprender ele, baseado no que o dataset já tem, né? Então você vai aprender a relacionar features ali e gerar features novas para fazer isso funcionar, tá? A feature engineering, ela vai depender muito do problema que você está lidando, tá? Então, as técnicas que você aplica em dados tabulares não são as mesmas que você vai utilizar para NLP, por exemplo. São outros totalmente diferentes, beleza? Uma vez que a pessoa já saiba feature engineering, pelo menos o básico, ela pode ir direto para machine learning, tá? Machine learning, né? Todo mundo já sabe, aprendizado de máquina. E a pessoa ela tem que aprender pelo menos os modelos básicos, ou as técnicas básicas de machine learning, como regressões, árvore de decisões, SVMs e SVCs, Gradient Boosting Machines, ou o famoso XGBoost, LightBM, CatBoost, modelos que utilizam Gradient Boosting Machines, e KNNs, né, que são técnicas para clusterização, beleza? Isso aqui é tudo baseado em provas técnicas que eu já fiz como cientista de dados em engenharia de machine learning, tá bom? Isso aqui é muito, muito, muito pedido e geralmente são questões muito técnicas, né? Então, não é só, você sabe fazer uma regressão logística? Não é esse tipo de coisa. Ele vai perguntar, por exemplo, se você utilizar uma feature que tem uma distribuição com skill para a direita, como é que a regressão logística vai trabalhar com ela? São coisas mais complexas. Então, é importante que você entenda o funcionamento do algoritmo para você conseguir responder questões mais elaboradas, tá bom? Bom, e por último, o cientista de dados vai aprender Deep Learning, né, que é um passo a mais que o Machine Learning. Então, dentro de Deep Learning, ele vai ter que aprender pelo menos essas redes básicas, né, Convolutional Neural Networks, Long Short-Term Memories, Recurrent Neural Networks, redes neurais profundas, Transformers, etc. Tá?
Isso aqui eu não considero extremamente essencial para um cientista de dados conseguir um emprego como cientista de dados. Eu considero ela mais como um extra, mas, enfim, já fui perguntado muitas e muitas vezes, quando eu era cientista de dados, sobre como esses modelos funcionam, e é muito interessante também que você aprenda os funcionamentos internos desses modelos, tá? Pelo menos o básico deles. Beleza? Bom, então essa aqui é a grade básica para um cientista de dados, beleza? E como eu falei antes, na minha opinião, o engenheiro de machine learning, ele é uma especialização do cientista de dados, ou seja, ele vai pegar o que o cientista de dados sabe e vai extrapolar um pouquinho mais para poder fazer a integração da modelagem em stacks de software maior, tá? Esses passos aqui, se você dominar todos eles, pelo menos o básico deles, eu te garanto que você arruma um passo em qualquer prova técnica. Garanto mesmo, tá? Você vai conseguir passar em qualquer prova técnica para cientista de dados, beleza? Dito isso, digamos que você já dominou isso aqui, o básico disso aqui, tá? Aí a gente vai extrapolar agora para a parte de engenharia de machine learning, beleza? Então, seguindo aqui a setinha verde, o engenheiro de machine learning, ele já vai saber Python de uma forma mais aprofundada, então ele vai saber, por exemplo, otimizar soluções em Python para melhor desempenho, né? Vamos supor que você tenha uma API que ela tem que responder muito rápido a alguma requisição, tá? Geralmente você começa melhorando essas APIs, modificando o código, né? Deixando o código mais performático, tá? Então, o engenheiro de machine learning ele tem que ter um bom conhecimento em otimizações de Python, tem que saber Python um pouco mais aprofundado, ele tem que entender mais de Python para poder otimizar o próprio Python, correto? O engenheiro de machine learning também, ele tem que saber PySpark, Scala ou alguma linguagem que trabalhe com, não linguagem, mas algum framework que trabalhe com Big Data, tá? O meu framework de escolha para isso é o próprio PySpark, tá? Que é o Spark para Python. Já trabalhei bastante tempo com ele, eu utilizo bastante até hoje em dia. E é muito interessante a pessoa saber sobre isso também, tá? E aproveitando já que você já está no caminho lá do Scala do PySpark, é interessante também você saber tecnologias para Big Data, né? No caso, a principal tecnologia para Big Data é o Hadoop, tá? Até serviços em cloud são baseados no Hadoop. Então, é muito importante você saber pelo menos o básico disso. Pelo menos para você conversar com o engenheiro de dados sobre a solução que vocês estão desenvolvendo. Tá bom? O engenheiro de machine learning, ele tem que entender muito, muito bem sobre avaliação e seleção de modelos, tá? O que é avaliação e seleção de modelos? É você saber escolher o modelo que vai resolver o problema da forma mais efetiva que você tem que resolver. Então, ele tem que saber avaliar lá entre 10, 15 modelos diferentes, qual que é o que melhor resolve o problema dele. E ele também tem que saber avaliar e selecionar modelos que vão para a produção, tá? Muitas e muitas vezes, a gente faz o deploy de mais de um modelo para produção. Geralmente, por exemplo, quando a gente faz teste AB, que é colocar 2 modelos juntos e ver qual deles é o melhor, você tem que saber ver qual deles é o melhor, correto? Então, você tem que ter skills muito, muito fortes em avaliação e seleção de modelos de machine learning e deep learning, tá bom? Ele tem que saber também sobre otimizações para Deep Learning e Machine Learning. Então, a pessoa ela tem que dominar bem otimizações para Machine Learning e Deep Learning. Como deixar o seu modelo PyTorch mais rápido, como deixar o seu modelo TensorFlow mais rápido, como diminuir o tamanho desse modelo, como fazer pruning desse modelo. Essas coisas. Ele tem que saber otimizar as soluções que ele cria, né? Ele também, dentro dessas otimizações de Deep Learning e Machine Learning, algumas são bem clássicas, como, por exemplo, treino distribuído, né? Como você faz para treinar o seu modelo de Deep Learning, que leva, sei lá, 10 horas para treinar em uma máquina normal, como é que você distribui esse treino para reduzir o tempo de treinamento total dele, né? Se você souber isso vai te economizar bastante tempo durante a sua modelagem, durante as suas pipelines de retreino, tá? Outro ponto interessante também é essa pessoa saber técnicas de ensemble, né? O que são técnicas de ensemble? Como combinar diferentes tipos de modelos de machine learning, deep learning, para gerar uma predição mais robusta para a solução que ele está criando, beleza? O engenheiro de machine learning ele tem que entender muito, mas muito mesmo de Docker, tá? Por quê? Hoje em dia, praticamente todas as soluções são entregues containerizadas em Docker, né?
né? Então, Docker é o framework que você utiliza para pegar a solução que você criou, colocar ela num pacotinho e entregar na stack de software maior. Então, é extremamente importante saber isso aqui bem, tá? É importante também o engenheiro de machine learning saber sobre Kubernetes, né? Ou seja, como pegar esse container que você criou e escalar ele à medida que você precisa escalar ele, tá? É uma skill necessária, mas não é totalmente, estupidamente necessária, não é extremamente necessária, tá? Mas é legal o engenheiro de machine learning saber. E o engenheiro de machine learning ele tem que entender muito de design de sistemas. Lembra que eu falei que ele é o cara que vai integrar toda a solução de machine learning e deep learning na stack maior e vai entregar a solução final. Tá? Então ele tem que saber como fazer design de sistemas em cloud, como fazer design de sistemas on-premise, como criar microserviços, como utilizar microserviços assíncronos, como criar, utilizar pub-sub queues na solução dele, enfim. Ele vai ter que projetar toda a solução para comportar o modelo de machine learning e deep learning. Tá? Isso é muito importante por quê? Porque dentro de uma empresa, um engenheiro de machine learning, geralmente, ele é o expert nesse tipo de solução. Então, ele tem que responder as perguntas que as pessoas fazem. E hoje em dia, machine learning e deep learning é tão importante que praticamente tudo em volta da solução é em volta de um ou mais modelos de machine learning e deep learning. Né? Então, obviamente, o engenheiro de machine learning se torna uma das principais cabeças dentro de qualquer empresa. Tá? Dentro da cloud, né, dentro das soluções em cloud, ele tem que dominar pelo menos uma dessas aqui, tá? AWS, Amazon Web Services, GCP, Google Cloud Platform e Microsoft Azure, tá? Você dominando qualquer uma dessas aqui, ok também, já consegue passar em 90% das provas técnicas que você vai se candidatar, tá? É interessante você saber mais de uma, mas assim, na minha opinião, você aprendendo uma, você aprende as outras, porque é tudo praticamente a mesma coisa. Tá? O que muda alguns nomes e alguns tipos de tecnologia. Mas quando você pega ali o flow do negócio, é tudo praticamente a mesma coisa. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje, para vocês. Tá? Esse learning path aqui, esse caminho de aprendizado que eu criei aqui, é o que eu considero excelente, o melhor que tem, porque eu segui ele e deu certo para mim. Hoje em dia, eu sou engenheiro de machine learning em uma empresa americana. Eu comecei como cientista de dados e foi mais ou menos esse caminho aqui que eu segui. Esse caminho aqui, inclusive, está melhorado, tá? Que eu refiz algumas coisas alguns erros que eu cometi e eu melhorei aqui nesse caminho. Então, se você seguir ele, aprender o básico disso aqui tudo, e lógico, obviamente, você vai ter que dominar algumas coisas no futuro, eu te garanto que você consegue um emprego tanto de cientista de dados quanto de engenheiro de machine learning bem rápido. Tá? Você vai ser bem requisitado e você vai conseguir passar em várias provas técnicas, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário aí embaixo, ativa o sininho para receber notificações quando eu lançar vídeos novos. E eu estou fazendo lives aqui nesse canal 2 vezes por semana. As lives são de temas variados e também vou começar a fazer projetos utilizando as APIs do OpenAI, ou seja, eu vou começar a fazer projetos em live utilizando o GPT, o ChatGPT. Beleza? Então, como eu falei antes, comenta aí embaixo, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilha aí com todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.